Essa é uma coisa interessante que você trouxe também, porque existe toda uma discussão recente, até por conta dessa crise do capitalismo, ou a crise justamente da própria hegemonia dos Estados Unidos. Porque, assim, os Estados Unidos ele sempre atuou de maneira imperialista frente às suas negociações globais. E existe uma diferença, apesar da China estar crescendo recentemente, tem uma diferença muito grande nas relações que a China tem com o mundo e que os Estados Unidos têm. Como é que se dá essas diferenças? Esses dias eu fiz soltei um corte sobre isso, porque eu fiz um vídeo sobre a China e tal. E aí as pessoas... Nossa, estourou a bolha pro lugar errado, sabe? E aí as pessoas, tipo assim... Ai, sua comunista, então vai pra China. Gente, eu quero. Se você puder pagar minha passagem, eu tô afim. Passar um mês lá. Não, vocês querem que você more, pô. Também, moro, não tem problema. Tô em São Paulo, pô. Pô. Eu sou louco pra conhecer a China. Eu também, é minha viagem dos sonhos. É minha viagem dos Pra mim é sonhos. China e Egito. Puta que pariu. Assim, eu tenho... O meu namorado, né, a viagem da vida dele, ele fala que vai ser pra África do Sul, porque ele tem, assim, paixão pela África do Sul, e eu tenho paixão pela China. Então, um dia a gente ainda vai fazer essa parada. Mas, e eu falei no vídeo que a lógica diplomática da China, ela é muito peculiar. Porque... E tem até um vídeo de um cara africano falando disso, eu não sei se vocês já viram. Tô pensando nesse vídeo, que ele fala a diferença. Por que a China não é imperialista? Sim. Se não me engano, ele é senegalês, eu acho. Eu achava que era Congo, mas pode ser Senegal. Enfim, é República Democrática do Congo, acho que é isso Congo. mesmo. É muito bom esse vídeo, cara, é muito bom. E eu vou falar as palavras, parafrasear ele, tá? Ele fala assim, se você... se os Estados Unidos, se os caras dos Estados Unidos chegam pra você com um contrato de exploração e você não gosta, eles vão lá e enfiam um exército no seu país e fazem você gostar. Como fizeram ao longo da história. Exato. Se um cara chinês chega pra você com um contrato que você não gosta, eles vão lá, reescrevem o contrato, mandam pros advogados dele e te mostram. Se você não gosta, eles fazem a mesma... Até ser bom pra todo mundo. E por quê? A China... E aí, quando eu falo isso, as pessoas... Eu tenho a impressão que as pessoas acham que a China é muito boazinha. Que a China é uma querida, ela faz isso porque, nossa, é uma diva. Que as relações internacionais são de ordem moral. Eu sou exato, bom, você é ruim. Bem país do mal. E não é por isso. A China faz isso porque ela tem interesses como qualquer outro país do sistema internacional, mas ela não precisa de explorar ninguém para conseguir o que ela quer. O que ela precisa? De aliados. Ela precisa de pessoas que comprem dela. Então, como ela faz esses aliados? Investindo nesses países para que eles se desenvolvam economicamente e tenham poder de compra e possam comprar dela. Então, assim, a China, ela tem uma lógica muito mais capitalista, eu acho, de, tipo assim, movimentar capital. Ela é... o capitalismo de mercado da China, né? Ele é muito peculiar nesse sentido, porque eles têm essas características, assim, e eles têm dentro, eles são comandados pelo Partido Comunista, eles têm muitas políticas socialistas, eles têm... Só que o mercado deles é absolutamente estruturado na lógica capitalista. Então, e é por isso que eu não concordo quando as pessoas viram e falam que a gente está vendo uma nova Guerra Fria. Não é uma nova Guerra Fria, porque a Guerra Fria, ela era uma guerra sistêmica. Ela era uma guerra entre o comunismo e o capitalismo. Ela era uma guerra entre dois países lutando pelo sistema do cenário internacional. A China não tá nem aí. Ela não tá nem aí. Você pode ser capitalista, pode ser comunista, pode ser socialista, pode ser o que for. Eles falam, só queremos fazer negócio. Você vai comprar de mim? É isso, sabe? E eu acho que os investimentos deles são muito mais nesse sentido de, tipo, desenvolver a economia em países que não tem como desenvolver a sua economia de outra forma. Então, tipo assim, República Democrática do Congo. Gente, a República Democrática do Congo tá em guerra desde que existe. Então, assim, e não existe há muito tempo. Então, eles vivem numa lógica, assim, de conflito muito intenso, muito brutal, com alta influência dos Estados Unidos ali, alta influência da Rússia também. E aí, a China, ela chega, tipo assim, galera, oi, tudo bem? A gente tem dinheiro pra vocês, beleza? Beleza. Não conseguimos pagar, tá perdoada a dívida. Porque pra China aquele dinheiro não faz diferença. Ela perdoou, eu acho que uma dívida de 50 bilhões de países africanos recentemente. Porque pra China aquele dinheiro não faz diferença, mas a desenvoltura econômica daquele país, o que aquele país pode vender e comprar dela, faz. Sim. Então... E é um país que vai estar em gratidão com ela pra sempre. Sim. Então,
relação econômica, diplomática muito estável. Sim. Eu tava vendo esses dias o vídeo daquele cara que eu não sei o que ele é da China, mas deve ser, sei lá, algum representante, embaixador, discutindo com a televisão britânica. Ai, ele é um divo. Nossa senhora, ele é um divo. Surra, que o cara pergunta... mas a China tem algum problema com o Reino Unido, com a Inglaterra? Olha... É uma competidora... Vocês não disputam microprocessadores, não disputam frente de revolução inteligência artificial, não disputam trabalho, economia. Patente. Se vocês se veem como rivais da gente, vocês estão muito enganados, sabe? Tipo, toma, porra, é isso. Ele é um sabe? divo. Quem é você, amigo? Eu acho que eu sei quem é. É o cara que foi também na TV americana, e aí eles perguntaram pra ele assim, tipo, mas e se os Estados Unidos parar de fazer... comércio com vocês, ele basicamente respondeu: eu quero que os Estados Unidos se lasquem. Se vocês pararem, vocês estão ferrados. A gente não tá. O que os Estados Unidos vende pro mundo? iPhone, marca, franquia? É porque eles têm muita tecnologia e eles não têm meios de produção, não. Eles não têm produtos de baixo valor agregado, entendeu? Eles importam tudo isso. É um país que se desindustrializou, né? Exato. Que é, inclusive, que o Trump tá tentando retomar. Com essas tarifas, inclusive, para retomar a industrialização dos Estados Unidos. E sabe o que é engraçado? Eu vi esses dias uma... Ai, qual que foi a empresa? Eu não lembro qual era a empresa, mas era uma empresa pequena. Que eles tinham máquina na China, as máquinas deles ficavam na China, porque era muito mais barato, porque a matéria-prima vinha de lá. Sim. Então, para eles, era muito melhor do que importar a matéria-prima para os Estados Unidos, fazer lá, que não sei o quê. E aí, com as tarifas chinesas, eles tiveram que fechar a fábrica deles na China. E eles abriram nos Estados Unidos? Não, eles abriram na Índia porque tem menos tarifa. Sim. Entendeu? Tipo assim, e não vai dar certo. O que ele tá fazendo, eu já vi... Eu assisti muitas análises, porque assim, como eu ainda estou me formando, né? E mesmo... Eu tô me formando, tô só escrevendo TCC, mas mesmo assim, apenas como uma graduanda, eu não tenho... confiança ainda para fazer uma análise própria, né? Eu vejo muitas análises dos outros, principalmente de economia, que não é minha área. E eu vi uma análise de um professor... Ai, gente... Eu sou a Dory. A minha memória recente é uma merda. Eu esqueci o nome do Barack Obama, sabe? Fica tranquilo. É um professor que ele fala pela UOL. E ele é professor da Unicamp, de economia. E ele falou, cara, o que ele tá fazendo é um tiro no pé. Não vai dar certo. Sabe? Tipo assim, ele tá tentando uma coisa que se fosse tentada há 40 anos atrás, era uma coisa. Hoje em dia, não tem mais apelo pra isso. Não tem essa dominância toda, né? Não Por tem. exemplo, eles querem impedir a BYD de vender carro nos Estados Unidos. Cara, a BYD já vendeu mais que a Tesla no ano passado na Europa, sabe? Não vai disputar, amigo, vocês vão perder. Tipo assim, eles não têm capacidade de bater de frente com a China mais. E aí, essa é uma coisa que eu acredito que o Trump esteja começando a tentar fazer. Ele tá tentando começar um diálogo com Putin e Xi Jinping, no sentido de, galera, e se fomos nós três que mandávamos nessa coisa aqui, entendeu? Porque ele sabe que ele vai perder. Se ele se colocar contra eles, ele sabe que ele vai perder. Sim. Coisa que, por exemplo, Biden se ferrou. O que, eu acho, que o que acabou, colocou o prego no caixão da presidência do Biden foi a guerra da Ucrânia. Sim. Tomou um pau, entendeu? Então, assim, e o Trump sabe disso. Então, ele tá tentando não cometer os mesmos erros. E ele tá, tipo... se aproximando tanto, que eu não sei se vocês viram, mas ele já negociou de novo as tarifas da China, que de 245 foi para 30%. Sim. E é foda que nem se eles quiserem levar pro lado bélico, tem como eles ganharem da China. Porque, por exemplo, eu tava vendo um número, no último ano, a China fez mais navios de guerra do que os Estados Unidos nos últimos 60 anos. É bizarro. Cara, não tem como eles ganharem, pô. E não só isso, a China, por mais que agora os Estados Unidos esteja se aproximando, porque o Trump, novamente, é um doido, se aproximando do Irã, do Iraque, dos Emirados Árabes Unidos. O Irã também, até que não, porque o Irã odeia qualquer, mas principalmente Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar. Ele fez essa viagem agora recentemente para lá, né? E ele tá negociando, assim, algumas coisas, acordos nucleares, acordos de... teve a história do Boeing lá também, né? Sim. Apesar disso, a China ainda é o maior parceiro desses caras. Então, a China, não é que a China tem só a maior indústria do mundo. A maior parte deles está no BRICS também, né? Então, exato. A China tem domínio, e domínio, quando eu digo, não é nem, tipo, que ela manda, mas que ela tem acesso... todas as reservas de petróleo do mundo. Todo mundo que tem reserva de petróleo é amigo da China. Todo mundo, não tem nenhuma reserva de petróleo grande que não tem parceria com a China. Todo mundo compra da China, todo mundo vende pra China. Então, assim... Gás natural também, por exemplo, a Rússia gás natural, que a China, que inclusive se tem muito essa questão dessa nova Rota da Seda, né? Que esse projeto foi pausado, mas que deve retomar agora.
A nova rota da seda tem 7 rotas, se não me engano, 5 são para gás natural. Caralho. Entendeu? E a diferença é essa, tudo isso sem guerra. Sem guerra. E até no preparo, que você vê, tipo, os Estados Unidos tentando industrializar de novo o país, que a China já tá muito na frente. Uhum. Cara, tem mais gente estudando inglês na China do que tem gente alfabetizada nos Estados Unidos. Exato. Pô. É bizarro Exato. esse número, é Exato. muita gente, cara.